Olá, turma, tudo bem com vocês? Bom, hoje é sexta-feira, né? Mas nós temos aí mais uma aulinha e a nossa aula de hoje aí é matemática. Então, vá se preparando aí, pegando o seu material e vamos lá. Pegue aí o seu livro integrado e abra na página 248. Nós vamos estudar aí até a página 251, certo? E nós vamos falar aí sobre porcentagem. Vamos lá saber um pouquinho aí do que é porcentagem, né? Nós que fazemos aí muitas compras e aí acabamos indo ao comércio e a gente acaba vendo assim algumas promoções, 30% de desconto, 50% de desconto, né? Liquidação aí, 70% de desconto. Provavelmente aí nós já vimos aí pelas vitrines, né, das lojas esses anúncios, certo? Mas afinal, o que significam, né, esses 10%, 20% ou 50% de desconto? Então, o símbolo por cento é esse um aí, tá? Então, ele indica quantas partes foram tomadas de 100. Por exemplo, 50% ler desta maneira, né? 50%. Quando nós temos aí o 50 acompanhado aí do símbolo da porcentagem, nós lemos assim, 50%, certo? Então, vamos lá saber aí um pouquinho sobre isso. Nós temos aí no nosso material, né, a primeira situação, lá na página 248. Então, nós temos aí uma tabela, né, que ela tem aí 100 cubinhos, certo? Ela tem 100 cubinhos. Então, aí preste atenção nesta figura, né? Aqui no nosso vídeo também é a representação da imagem que está lá no material de vocês, tá? Então, nesta figura, 34 dos 100 cubinhos estão coloridos, né? Como eu disse, nessa tabela aí tem 100 quadradinhos, certo? E aí foram pintadas 34 partes, 34 cubinhos, certo? E aí a gente pode representar aí a forma pintada em forma de fração, né? A gente acabou de estudar. Eu tinha aí 100, o inteiro foi dividido aí em 100 partes, certo? E foram pintadas aí 34. Então, a minha fração fica aí 34 centésimos, certo? Eu também posso aí representá-lo também em número decimal, que ficaria 0,34, né? E a porcentagem que fica aí 34%. E nós vamos ver aí como é que nós transformamos em uma fração, quando nós transformamos em um número decimal, certo? E nós temos uma outra situação que diz assim: a professora N realizou uma pesquisa entre os seus alunos do quinto ano para conhecer a preferência pela prática de esporte. Veja a maneira como ela representou aos alunos os resultados da pesquisa. As turmas do quinto ano totalizam aí 60 alunos. Então, olha lá, a professora fez uma pesquisa e o total de alunos aí é 60 alunos. Então, de amarelo, 50% dos alunos preferem futebol. 40% pintada aí de marrom preferem vôlei. 10% não pratica esporte nenhum, certo? E nós vamos aí partir, né, para os cálculos, para saber como foi que a professora chegou aí até esses resultados. Então, observe aí, né? 100% representa o total de alunos da classe, tá? 100% do aluno. Então, qual é a quantidade aí de alunos? Então, 100% é 60, certo? 60 alunos é o total, ou seja, é 100%, todos os alunos, certo? Então, 100% representa o total de alunos da classe, ou seja,
60 alunos, tá? E aí, o primeiro gráfico, né, diz que 50% dos alunos preferem futebol. Então, olha como é que fica a nossa fração. 50 centésimo. Por que 50 centésimo? Porque 50% prefere futebol. Então, 50 centésimo. Vamos ver aí como foi que ela achou o resultado, né? Para saber quantos alunos aí desses 50%. Né? Então, olha lá. Houve aí uma multiplicação aí de fração, né? Nós aprendemos lá nas aulas anteriores como nós fazemos aí a multiplicação de fração para achar aí o resultado, não é? Nós multiplicamos numerador com numerador, denominador com denominador, certo? Então, vamos lá. Vamos realizar a nossa continha para saber o resultado. Então, nossa fração aí 50 centésimo, né? E multiplicado aí por 60. A gente sabe que, apesar do 60 parecer um número inteiro aí, mas ele é uma fração, porque tem aí um númerozinho aí, escondidinho aí, né? Que é o número 1, certo? Então, agora nós multiplicamos numerador com numerador e denominador. E então, nós temos aí 50 vezes 100, 50 vezes 60 e 100 vezes 1. Então, nós vamos ter aí, né, 3.000 sobre um centésimo, certo? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos aí dividir para achar o resultado, não é? Então, nós vamos dividir 3.000 por 100, certo? Então, vai ficar assim a nossa divisão, ó. 3.000 dividido por 100. 3.000 dividido por 100 é igual a 30. 30 vezes 100 é igual a 3.000, né? Eu faço a minha subtração aí, que dá 0. Então, eu posso dizer que 50% aí da turma, né? A metade, posso dizer também que a metade, né? 50% é a metade, é 30 alunos, ou seja, 30 alunos aí preferem futebol, certo? Eu poderia também, ao invés de ter feito a continha aí da minha divisão, eu poderia aí ter cortado os números zeros, né? Eu tenho aí no meu número 100, 2 zeros, e tenho também aí 2 zeros no 3.000. Eu poderia cortar 2 de cima e 2 de baixo, né? E 30 dividido para 1 seria 30. Essa era uma outra maneira também de eu simplificar a minha fração, certo? Então, essa foi a parte fracionada, certo? E vamos ver agora os números decimais. Como é que a gente consegue encontrar? Eu pego a minha fração aí de 50 centésimo, né? E olha lá o que eu vou fazer com ela. Eu vou contar quantos números zeros eu tenho no meu denominador. Olha lá quanto eu tenho? 2, né? O número 100 tem 2 zeros. Então, eu vou andar com a vírgula 2 casas da direita para a esquerda e vai ficar assim, certo? Olha lá, eu vou andar 2 casas da direita para a esquerda, vou passar a vírgula e acrescentar o 0. Então, transformei aí o meu 50% em número decimal. E agora nós vamos ver aí que 40% dos alunos preferem vôlei. Qual foi essa quantidade, né? Era da mesma forma, nós vamos fazer a multiplicação, né? Aí, vamos multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Então, vamos lá. 40 vezes 100 e 100 vezes 1, né? Porque tem umzinho aí embaixo do 60, certo?
Então, eu vou ter esse resultado, 2.400. Eu vou lá fazer agora a minha divisão, 2.400 dividido para 100, né? Então, eu vou ter aí este resultado, 24. 24 vezes 100 é igual a 2.400. Eu faço a minha subtração. Pronto, eu já sei quantos alunos aí preferem vôlei, né? 24 alunos preferem vôlei, certo? Mas eu também poderia ter simplificado a minha fração, ao invés de fazer a minha continha de divisão, certo? Eu ia contar aí quantos números zeros tem no denominador e vou cortar, né? Olha lá. 1, 2. 1, 2. Sobrou 24, né? 24 dividido para 1 é 24, certo? Então, esse aí, nosso resultado aí, 40% dos alunos, ou seja, 40% de 60 aí é 24, certo? E aí, a gente vai transformar também esse número em número decimal. Olha lá, o que é que eu faço? Eu conto quantos zeros eu tenho no meu denominador. Nesse caso, 2, né? 100 tem 2 zeros. Eu ando 2 casinhas, então, da minha direita para a esquerda, certo? Coloco a vírgula e o zero, certo? Agora, nós vamos ver 10% dos alunos não praticam esporte. Qual é essa quantidade aí de 10%? Quantos alunos, na verdade, não praticam esporte? Né? Vamos lá realizar a nossa fração. Nós vamos fazer a multiplicação, não é? Olha lá. Então, 10 vezes 60 dá 600, né? E 100 vezes 1 dá 100. E aí, a gente faz a nossa divisão, certo? 60 vezes 100 é igual a 6. 6 vezes 100 é igual a 600. Então, faz a subtração, 600 menos 600 é igual a zero. Então, 10% de 60 é 6, certo? Vamos lá para... Nós poderíamos cortar também, né? Contar os números zeros que eu tenho no meu denominador e cortar lá os de cima também, olha. 1, 2, 1, 2, certo? Sobraria aí 6, né? 6 dividido para 1 seria 6, certo? E aí, a gente vai transformar aí a fração em números decimais. Olha lá, vou contar quantos zeros eu tenho, não é? E vou andar com a minha vírgula aí 2 casinhas da direita para a esquerda. Isso aí, muito bem. E aí, nós temos uma outra situação, né? Uma televisão custa R$ 600, mas está com desconto de 20%. O desconto dessa televisão será de 20% de R$ 600. Qual é esse desconto, na verdade, em dinheiro, né? É isso que a gente quer saber. Eu sei que ela custa R$ 600, tá? Eu quero saber qual é esse desconto, né? No caso, quanto que eu vou pagar aí, né? Realmente no final das contas, depois desse desconto. Então, vamos lá, né? Vamos fazer a montagem da nossa continha. Então, 20% igual, eu vou transformar em uma fração, 20%, né? Transformado em fração, eu tenho aí 20 centésimo, certo? E agora eu vou resolver aí a minha fração. Vou pegar o meu 20 centésimo, né? E vou aí fazer a multiplicação por 600, porque 600 aí é o valor, né, que me deram, né, o valor da televisão. Então, como que a gente resolve aí essa continha? Faz a multiplicação. Multiplica numerador com numerador, denominador com denominador, certo? Então, olha lá, 600 tem aí o seu
o seu denominador, que é 1. Então, vamos lá, 20 vezes 600 e 100 vezes 1, né? Que é igual a 12.000 centésimos, certo? Vamos lá, né? Fazer agora a nossa divisão. 12.000 dividido para 100. Olha lá quanto que eu vou ter. 120. 120 vezes 100 é igual a 12.000. 12.000 menos 12.000 é igual a 0, certo? Então, aí, o meu desconto, né? O meu desconto, os 20%, 20% de R$ 600 vai ser 120, certo? Então, olha lá, né? Assim que ficou a nossa continha. E quanto que eu vou pagar no final? Bom, eu vou pegar o resultado, né? Aí os 120 vou fazer a subtração agora, não é? Vou pegar o total, que é 600, e vou subtrair os 120, que é os 20% de desconto. Então, o nosso resultado vai ficar desta maneira. O desconto será de R$ 120. Então, eu faço a subtração. 600 mais 120 é igual a 480. Então, o valor da televisão será de 480, certo? 20% de desconto aí, né, de R$ 600. Os 20% é igual a 120. E aí a gente vai ver aí, só para reforçar, né, o que a gente já está falando aí, desde o início do assunto, porcentagem, né, o porcento, eu tenho 10%, 9%, 8%, 30%. E como eu faço ele em forma de fração? Olha como que fica. 10%, tá? 10 centésimo. 9%, nós vamos ter aí 9 centésimos. Mas aí nós temos aí também, né, a forma de fração e o número decimal. 10% é igual a 10 centésimos, que é igual também a 0,10, tá? Esse é o número decimal. Como é que eu acho o número decimal? Eu conto quantos zeros tem no denominador e ando com a vírgula da direita para a esquerda 2 casas. Olha aí, 0 é a primeira casa, 1 a segunda casa. Então, passo a vírgula e acrescento o 0. Olha lá, 9%. 9% é igual aí 9 centésimo. Essa é a representação em forma de fração. Que também é igual aí o número decimal 0,09. Tá? Como foi que eu achei esse resultado? Eu contei quantos números zeros tinha no denominador. Então, eu ando com a vírgula, né? A mesma quantidade de número que tinha no denominador. Não tinha 2, então tinha 2 zeros no denominador. Vou andar 2 casinhas com a vírgula, né? E aí eu passo a vírgula e acrescento 0, certo? Eu tenho aí também 8%. 8% aí em forma de fração é igual a 8 centésimos. Então, vou andar com a casinha e com a vírgula 2 casinhas, porque meu número 100 aí tem 2 zeros, não é? Vou passar a vírgula e acrescentar o 0, certo? 30% em fração é 30 centésimos, que é igual a 0,30. Vamos fazer aí, né, uma continha, né? Vamos calcular aí 30% de R$ 900. Ou de 900, de qualquer coisa, né? Pode ser dinheiro, pode ser 900 objetos. Como que nós vamos fazer essa montagem? Olha lá, 30% é igual, em forma de fração, vamos colocar. Então, ó, 30 centésimo, certo? Agora, nós vamos aí
né, fazer a nossa continha. Vamos pegar aí o nosso 900 e vamos multiplicar aí por 30 centésimos. E vai ficar dessa maneira. 900 vezes 30, porque eu vou multiplicar agora numerador com numerador e denominador com denominador, certo? Então, 900 vezes 30 é igual aí a 27.000 sobre 100. Agora, eu vou fazer o quê? A divisão. Vou dividir esse 127.000 por 100, certo? Que vai dar aí 270. Então, 30% de 900 é 270, certo? Mais uma. 20% de 200. Vamos lá descobrir quanto que é 20% de 200. Então, vou transformar em fração aí, ó. 20 centésimos vezes 200. Olha lá quanto vai ficar. Então, 200 vezes 20 vai dar aí 4.000. 4.000 vezes 100. Desculpa, 4.000 dividido para 100 é igual a 40, certo? E é assim que nós realizamos aí a nossa continha de porcentagem, certo? Então, essa foi a nossa aulinha de hoje, né? Nós temos aí algumas atividades, né, para fazer, tá? Se vocês não conseguirem, tiverem dificuldade, tudo bem, eu vou estar à disposição, tá? Não tô entendendo, não tô conseguindo. Pode entrar em contato comigo e aí eu vou auxiliar vocês aí na atividade, certo? Então, desejo para vocês aí um bom dia, tá? E bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.